Olá, muito boa noite. É um prazer estar aqui. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Casinhas Sacavém e aqui nesta parceria da Mau Talks, este programa que é o grande lançamento do mês de março, que uma iniciativa de várias patrocinadoras das Mulheres à Obra, é com muito prazer que arranco já hoje, no primeiro dia, no primeiro dia deste projeto, no dia 1 de março, com o nosso Communication Gym, com o objetivo de transformarmos todas numas Power Talkers aqui com grande impacto na nossa comunidade, naquelas pessoas que nos estão próximas. Ao longo destas semanas, nós vamos conversar sobre vários temas da área da comunicação. A comunicação é um mundo muito amplo que abrange várias componentes. A principal, no meu ver, a comunicação connosco próprios, quando nós estamos bem, quando nós fazemos as perguntas certas, quando nós combatemos as nossas crenças. Eu não comunico bem, então o que é que eu preciso para comunicar melhor? Por onde é que eu começo? Eu não tenho recursos financeiros, então por onde é que eu posso começar? E à medida que nós vamos evoluindo na nossa comunicação, à medida que vamos evoluindo no nosso negócio, vamos expandindo os nossos recursos, mas essencialmente os nossos recursos começam cá dentro, de dentro para fora. Quanto melhor nós comunicarmos connosco próprias, melhor vamos comunicar com os outros. Uma das grandes missões da minha vida, que tenho uma empresa com o meu sócio de vida, portanto é uma parceria na vida e no negócio, com o meu marido, António Sacavém. Temos uma empresa que é a Leadership and Communication Academy, e o nosso propósito é realmente reduzir o espaço que separa as pessoas através de ferramentas de coaching, de comunicação, de liderança, e sou uma apaixonada por este tema da voz. Portanto, quando nos propuseram fazer umas lives, eu saltei e disse, vamos lá aqui trabalhar algumas ferramentas na área da comunicação acessíveis a qualquer empreendedor que está a começar, ir montando e crescendo todas as áreas das soft skills, nomeadamente a comunicação, para ir expandindo à medida que amplia o seu negócio. Ao longo deste último ano, todos passámos aqui alguns desafios, como a passagem repentina para o digital. Muitos empresários e empresárias, e agora? E os Zooms, e os Teams, e agora? Ainda agora nos estamos a adaptar. Que luz é que eu uso? Onde é que eu ponho o ecrã? Estou a ver o teto? Estou a ver o chão? Como é que eu devo colocar o meu computador? Como é que eu devo colocar a luz? Que roupa é que eu devo vestir? Porque nem todas as cores, nem toda a roupa fica bem em vídeo. Este é um tema que iremos trabalhar mais para a frente. Ainda nos estávamos a adaptar a este mundo digital e de repente surge um novo desafio, o Clubhouse em que nós trabalhamos muito a área da voz, numa grande percentagem, se bem que a nossa linguagem não verbal influencia imenso a nossa voz. E, portanto, isto requer, esta 5G veio para ficar, veio para acelerar todos estes processos. É muito rápida a adaptação, e nomeadamente para quem é empreendedor. Esta é uma área a trabalhar a todos os níveis. Somos convidados a trabalhar essencialmente em nós. Ao nós melhoramos o nosso negócio. Então, hoje, e com este tema da voz, resolvemos começar, e trouxe aqui uma amiga que é muito querida, é uma amiga que é muito especial. Nós temos em parceria com estas amigas no Brasil, este complemento, que são pessoas muito importantes na nossa vida, trabalham a área da voz, da expressividade e da voz. Então em conjunto complementamos com a área da comunicação verbal, da linguagem não verbal, com a voz. Podemos estar horas aqui a falar sobre o assunto. Então ajudem-me aqui a receber a nossa querida Cláudia Cotes, diretamente de perto de São Paulo e frente ao mar. Cláudia, muito bem-vinda, obrigada por teres aceito estar aqui connosco a partilhar. Para mim é uma honra estar falando com todas vocês, que privilégio poder me comunicar com as mulheres. Então, eu prometo que eu vou falar com o meu coração, espero movimentar aí a vida de vocês e falar que nós, mulheres, precisamos nos comunicar como se nós fôssemos cantoras, porque a nossa fala é muito parecida com a música
música tem sons diferentes, às vezes eu falo agudo, depois eu falo grave, falo com som mais comprido, som mais curto, e é nessa sonoridade, todos os sons, é que está a nossa energia, que está a nossa emoção, que está a nossa verdade. Então, é muito importante a gente estudar, prestar atenção na nossa voz, como é que a gente fala, como a gente mexe, como eu movimento a minha boca e onde é que está a minha verdade genuína, como a Ana falou, a minha autenticidade. Nós não somos robôs, nós somos mulheres expressivas. E eu estou aqui como terapeuta para servir a todas vocês e espero poder de verdade ajudar. Cláudia, conta-nos um pouquinho o que é que tu fazes no dia a dia, o que é isto? Porque mais do que uma terapia da fala, tu trabalhas muito pouco com patologia, mas sim muito com a expressividade. O que é que tu fazes realmente? Tu agarras Bom, no que tu fazes? A minha carreira, eu sou primeiro professora de português, então eu sou uma mulher apaixonada pela palavra. Eu adoro a palavra escrita, e aí depois também eu fiz faculdade de fonoaudiologia, que aqui no Brasil é bem específica, que nós somos terapeutas do som, da fala. E acabei fazendo doutorado em linguística também. Então é assim, eu sou uma mulher que eu amo a palavra escrita, a palavra falada, a palavra cantada, e qualquer coisa que envolva a voz já me encanta. Então é isso, eu sou uma estudiosa da comunicação, só que eu atuo como uma terapeuta, com essa função de melhorar a comunicação das pessoas. Então, eu vou estudando, vou dando dicas de como a pessoa pode falar melhor, como ela pode melhorar a voz, o som, a emoção, e assim eu. Aqui no Brasil, trabalho com muitos repórteres há mais de 20 anos, numa emissora que é a Rede Globo de televisão, da qual faço parte, tenho muito orgulho, que me coloca para estudar, isso é ótimo, e agora sou também uma estudiosa desse mundo online, não é verdade? Quantas coisas diferentes, mas também quantas coisas maravilhosas as mulheres estão fazendo, principalmente. Olha, Cláudia, queres contar-nos aqui? Nós tivemos o prazer de nos conhecer, já nem sei há quantos anos, que me ligam uma vez, nós íamos ter uma formação, um treinamento sobre reconhecimento emocional. O que é isso do reconhecimento emocional? Nós, na formação de reconhecimento emocional, ela é uma formação de 3 dias, ensinamos a descodificar as emoções que estão dentro das pessoas que nos rodeiam, mas que elas não, por nós não as deixarmos à vontade, elas não se sentem ainda confiantes para as transmitir. Então nós aprendemos a descodificar as microexpressões faciais, a linguagem não verbal, e depois de sabermos descodificar, vamos perceber o que é que eu posso fazer para dar espaço àquela pessoa para se sentir bem a comunicar, porque trabalhar a área comercial, trabalhar uma negociação com base nos roleplays já era do século passado, não é? Já lá vai, não é? Já lá vai. Portanto, uma pessoa diz que sim, mas faz uma microexpressão de nojo ou qualquer outra microexpressão que mostre afastamento, eu não posso aceitar o sim verbal. Portanto, a linguagem é um todo, é um mundo. E então vêm umas 2 almas do Brasil, não foi, Cláudia? É verdade. E sabe que eu acredito muito que nós, mulheres, temos uma energia de instinto, a gente vai atrás, não é? Parece que nós temos algo que nos une, que a gente parece que constrói as amizades, essa energia verdadeira mesmo. E foi muito bom, porque desde que a gente se viu, Ana, nossa, tem uma alma super bondosa, nem me conhecia direito, já me convidou para ficar na casa dela, para dormir, e nós nos tornamos grandes amigas. Então, eu acredito muito nessa união das mulheres, que a gente tem uma força enorme, principalmente agora na pandemia, o quanto que a gente precisa ser guerreira mesmo, ser forte, entender
ter paciência, não é verdade? E até criatividade para a gente construir as coisas. E é engraçado que ao longo destes anos temos construído várias coisas juntas. Aliás, a Cláudia e a outra nossa grande amiga, a Leni Quirilos, ensinaram-nos um mundo sobre a voz. Aliás, eu vou confessar, devido ao Clubhouse, porque em termos do digital, nós estamos a trabalhar muita formação digital, muito online, empresas, grandes equipas, a voz ia ficando diluída no resto, não é? Agora com o Clubhouse a coisa tornou-se diferente, então eu vi necessidade de voltar a trabalhar a voz e portanto estou a fazer os meus exercícios direitinhos, para melhorar, porque a minha voz está muito presa aqui, que a minha laringe está muito presa e eu preciso trabalhar esta descontração, não cansar tanto, a voz sair melhor. Eu sou uma portuguesa e as portuguesas, e tu, para dizeres isto, muitas de nós, portuguesas e portugueses, culturalmente falamos muito fechado, não é? Peru, nós dizemos Peru, não é? Peru, é tudo fechadinho, e por isso muitas vezes os meus filhos, eu então ainda tenho mais essa dificuldade, eu falo mesmo fechado, com alguma tensão, que estou a trabalhar, e os meus filhos às vezes dizem, mãe, estás zangada? Não estou zangada. Não, mãe, tu estás zangada. Não estou zangada, eu estou a falar fechado e crio uma percepção de zangada. E nós não queremos criar esta percepção nos nossos clientes. Nós queremos criar uma percepção de nós próprios que somos, que não estamos zangados, mas mostrar essa autenticidade, melhorando. Dentro da autenticidade, nós podemos melhorar os nossos recursos. Cláudia, já ouviste dizer, às vezes as pessoas perguntam, eu sou assim, sou natural. Eu sou assim, sou autêntico. Mas o meu marido às vezes é um bocadinho assim desafiante a falar. Nós podemos ser autênticos, mas melhorar. Nós podemos estar gratos, mas não estar satisfeitos. Nós podemos estar gratos, mas ainda não estar satisfeitos com a qualidade, não é? Expandir esse trabalho, não é? Queres falar um pouquinho? Queres falar um pouquinho do trabalho que nós tivemos a fazer há 2 meses atrás, talvez? Sim, então, vou falar para vocês sobre as características da voz, que foi até o que uniu a gente, o que está fazendo todos nós estudarmos. Eu estava pesquisando, olha só que interessante. Na Segunda Guerra Mundial, o rádio cresceu absurdamente. Se a gente for ver o Churchill, ele ia na rádio, falava, porque em momentos de angústia mundial, nós temos necessidade de falar. Então, agora você vê quantos aplicativos de som, de voz, e é live, teve uma explosão. Então, é muito interessante eu falar para vocês que a voz, ela é emoção. O som que sai da nossa boca transmite os nossos sentimentos. Então, o que a gente precisa entender? Assim como a música tem muitos sons complexos, sons diferentes, e a gente gosta, porque é isso, eu escuto música, às vezes eu fico com saudades, daí eu fico alegre, daí eu fico triste, porque a música tem batidas sonoras diferentes, e ela atinge o nosso sistema límbico, que no cérebro é o centro das nossas emoções, e nós estamos muito afetados pelas emoções, porque as pessoas estão morrendo, porque é um momento difícil, porque nós estamos vivenciando muitos desafios no mundo inteiro. Com certeza é uma coisa que ninguém esperava passar. Mas o que eu tenho, então, que entender? Que cada língua que eu falo tem características de som diferentes. Então, o português de Portugal tem as vogais curtinhas. Então, quando você fala TV France, TV, e eu, já que sou brasileira, falo com as vogais compridas. TV França, oi, tudo bem? Certo? Então, se você quer falar melhor, falar e ter um som mais claro, a minha dica é alongue as vogais. A segunda dica é mexa a boca. Se você puder falar, não com a boca congelada, né? Mas
ter esse movimento, sabe quando você respeita o som? O O tem som de o A de A, o E de E. Quando a gente coloca máscara, por exemplo, eu tenho que sobrearticular, mexer mais a boca. Então, é um pouco isso. Quanto mais eu mexo a minha boca, menos eu forço a minha laringe. Então, faz bem para a minha voz e eu acabo ficando mais expressiva. Então, vamos pensar assim. Claro que o som, ele começa onde? Começa no meu cérebro, quando eu escolho as palavras, que é assim, o que é que eu vou falar? Mas agora eu também vou resgatar uma frase que eu aprendi com o Antônio Sacavém, que eu nunca mais me esqueci. Quando a gente vai falar, um pouquinho antes, a gente tem que se perguntar o seguinte: a quem eu sirvo? Eu estou servindo a mim mesma, então eu estou fazendo marketing, certo? Estou fazendo uma publicidade aqui. Ou eu sirvo o meu cliente. Cláudia, Quando eu sirvo o cliente, eu adapto. nem Fala, mais, nem mais. Ainda bem que trouxeste esse assunto, porque na realidade é uma das autodisciplinas que nós temos e que nos desafiamos a ter. Aliás, há duas. Uma é sempre, eu fui convidada para estar aqui, mas não é por mim, é porque nós somos crentes e que acreditamos que fomos merecedores para poder passar uma mensagem e poder servir. Aliás, porque acreditamos que estamos cá de passagem, estamos cá para deixar o nosso legado ou inspirar sempre os outros. Aliás, para mim não há coisa melhor do que ver os meus clientes a terem sucesso. Eu choro que nem Madalena, não é? Eu vejo uma transformação, eu fico, adoro, adoro, adoro. E outra questão é, na realidade é isto, o que é que eu estou a fazer? Eu estou-me a servir a mim ou eu estou a servir os outros? E às vezes nós temos clientes que dizem assim, quando nós trabalhamos, até é uma área que nós trabalhamos, a parte do media training, não é? Preparar os administradores, os CEOs para emboscadas jornalísticas e agora na área da saúde este ano foi o que eles tiveram mais. E gestão de crise, não é? Que vem um jornalista de repente, pessoas que nunca falaram, o que é que eu vou dizer? Como é que eu vou... Ou uma pessoa que vai dar uma palestra, às vezes CEOs de empresas, presidentes de empresas, muito batidos em comunicação, mas quando sobem um palco, congelam, ou gravar vídeos. É? Então, há uma das coisas que eu uso sempre, eu uso um poema, até eu costumo mostrar um vídeo, talvez aqui numa das próximas lives eu mostre um grande poeta português, um grande declamador também, e que fala de um poema muito interessante que tem a ver com os monstros do mar na altura dos descobrimentos e o medo do mar e dos monstros e o agarrar o leme, e quando se agarra ao leme, eu não estou a agarrar o leme por mim, eu estou a agarrar o leme pelo propósito, pela conquista, é um bem maior do que eu. Então, eu costumo dizer, quando as pessoas dizem deu-me uma branca ou estou nervoso, eu brinco sempre, é porque tu desconectaste do que estás aí a fazer, do teu propósito. Porque não há problema se eu tenho uma voz mais aguda, posso trabalhá-la para ela ficar mais grave, porque a voz mais grave, e tu já vais falar sobre isso, normalmente cria uma percepção de maior assertividade, maior confiança. Mas ainda assim, o meu conteúdo, a maneira como eu falo do coração, é a maior ferramenta de comunicação que eu tenho. É o falar aqui de dentro. E quando eu sou convidada para dar uma palestra, para partilhar, ou quando eu decido, mesmo que não me convidam, eu convido-me a mim própria para ir partilhar, eu tenho um propósito, eu tenho um conteúdo para ir passar. E se eu estou a falar daqui, eu sei qual é o meu propósito, eu nunca me desconecto do que estou a fazer. A partir do momento em que eu tiro o poder pessoal de mim e passo o poder para o julgamento do outro, que é o que é que ele vai pensar, e o que é que ele vai achar, e o que é que vão dizer, e será que eu estou a pôr as mãos bem? E será, quando eu desconecto do meu poder pessoal e dou o poder ao outro, já foi o propósito. É verdade, Ana. Olha, sabe o que é muito interessante? A mulher mais rica do Brasil, que ficou mais rica ainda nessa pandemia, se chama Luísa Trajano, e o jeito dela falar é simples. E sabe como ela começa? Falando sobre o que a mãe dela ensinou,
o que a tia dela ensinou, e ela fala: o que eu aprendi com a minha mãe, eu ensino para os meus filhos, o que eu aprendi com a minha tia, eu ensino para os meus funcionários. E se você for ver, a Michelle Obama faz a mesma coisa, a Kamala também. Elas falam, eu nunca me esqueço dessa frase, a Michelle Obama falou assim numa palestra: eu decidi dar certo na vida quando eu era criança, porque eu queria estudar numa escola que era muito cara, minha mãe não tinha dinheiro, então eu pensei, vou estudar muito, e aí eu vou conseguir uma bolsa de estudos. Gente, quando você fala isso, você está dizendo para mim, pode confiar em mim, porque eu sou uma mulher de palavra, o que eu falo, eu cumpro. Então, é exatamente isso que a nossa voz pode fazer, e nós, como mulheres, nós às vezes falamos muito, já tem várias pesquisas que falam, nossas mulheres falam muito mais do que os homens, falam forte, falam fraco, somos verdadeiras cantoras, porque a gente sente a vida, se a gente for pensar, somos nós que geramos. Então, é isso, o ato de gerar, de ter filho, de empreender, que seja um negócio pequeno, mas é algo que a gente transforma. Então, isso é muito forte. E a luta da mulher pela vida é uma das coisas mais bonitas, primitivas e verdadeiras que existe na humanidade. E aí eu vou pedir, Ana, para você até colocar um vídeo da Angela Merkel, que é uma mulher que eu admiro demais, e eu vou explicar para vocês por que que esse vídeo viralizou no final do ano passado, e não importa que a gente não fale alemão, preste atenção só nos sons. É interessantíssimo. E eu depois acrescento a parte da linguagem não verbal da Merkel, porque eu adorei. Tá bom, ótimo. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit dem Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir da rein. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 3 Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Gente, esse vídeo é tão bonito, sabe por quê? Há muitos anos eu estudo a Angela Merkel. Além dela ser uma mulher maravilhosa, que ela é conhecida como mãe, e ela tinha uma fala completamente linear. Ela fazia, inclusive, poucos gestos, ela tinha pouca entonação, mexia pouco a boca. Gente, quando ela fala sobre as mortes, ela fica tão indignada. Não interessa se a gente entende alemão ou não, você entende o som. O que acontece? Ela fala rápido, ela coloca força nessa voz, ela muda a sonoridade, e isso é tão genuíno, é como se ela
deixasse o lugar dela e falasse como mulher, porque é isso, as vidas importam. E ela estava indignada, porque, acho que até como nós, que as pessoas não colaboram muitas vezes. Então, isso é muito lindo, porque é a luta feminina pela vida. Então, sabe quando nós, mulheres, ficamos bravas, a gente até fala alto? Gente, é muito verdadeiro. É muito autêntico. Muito autêntico. Por isso que as pessoas adoraram e isso viralizou. Porque ela, até se fores ver na linguagem não verbal dela, ela usava muito o stippling. Nós cá, devido a uma grande artista da Casa do Artista, uma senhora velhinha, que nós vamos sempre lá dar palestras, e ela disse, isso aí é a Torre da Sabedoria. A Merkel fechava-se aqui, irta, e não saía daqui. E ela nunca fez, ela fez assim de rezar, de implorar. E é lindo quando a mão dela sai do coração e ela meio que faz assim e fica... Gente, é lindo. Esse vídeo é lindo porque mostra a expressividade, a sonoridade, não é? O quanto que é bonito nós nos indignarmos com questões que são reais. Sabes o que é que eu gostei muito? É a congruência. Às vezes as pessoas, e tu sabes disso, não é? Nós ouvimos muito falar, eu até às vezes fico assim um bocadinho, meu Deus, quando eu ouço alguém dizer isto, tenho vontade de correr, mandar uma mensagem à pessoa, fico sempre às vezes assim, pá, Deus queira que ela não sinta que sou eu a querer. Mas quando as pessoas dizem a linguagem não verbal vale tudo, não é? Aquelas coisas, porquê? Porque ouviram um estudo, mas não sabem os pormenores do estudo, não é? A linguagem não verbal só vale mais do que as palavras em estado de incongruência. Quando as pessoas estão a conversar congruentes com o que sentem e o que mostram e o que falam, as palavras valem imenso, tudo vale imenso. Ou vão lá dizer a um poeta que as palavras não valem nada, ou vão lá dizer no Clubhouse que as palavras não valem nada, não é? Não, a linguagem não verbal só vale mais quando há incongruência. Então, veja, o grande segredo de uma boa comunicação é você combinar com o seu cérebro quais são as palavras que você quer dizer, o que tem a ver com você, o que você acredita, porque automaticamente o som vai ganhar essa expressividade e as mãos vão acompanhar. Então, é muito interessante. Eu sou fã das mulheres porque essa expressividade é muito valiosa. A gente não precisa também ficar brava a todo momento. Uma das mulheres que eu mais admiro, que eu acho que ela traz uma paz, uma tranquilidade, uma serenidade e, ao mesmo tempo, um amor, uma afetividade, é a Oprah. Mesmo que a gente não fale inglês, vamos escutar o som dessa voz. Just in this moment, what can you do in all of your actions, all of your choices? How can you serve the energy of your soul in love? You know the answer when every cell of your body starts to vibrate with your own truth. You know, because when something's right, we all feel it. You change your vibration. That's why I was saying gratitude changes your vibration. When you're filled up by what you're doing instead of being drained by it, that's how you know. And then the people in your life also take notice. They're like, what happened to you? They'll see that the truest version of you emerging, standing in awe and wonder of how you achieved your goals. Sabes o que é que eu gosto, Cláudia? Não terminando, é a tua área, mas o que eu gosto é o mesmo que acontece com o Obama e com a Michelle. Foi o trabalho que eles foram fazendo e esta sonoridade, parece que está a cantar, como ela abraça as pausas, não é? Isso, e também tem uma coisa linda que eu vou ensinar para vocês. O ouro da comunicação se chama ênfase, que é aquela palavra que a gente deixa com um som diferente, e é aquela palavra onde a gente também faz o gesto. Então, quando ela fala servir, fica comprido, fica diferente, fica autêntico. Porque essa palavra e outras também é que ganham
vamos dizer, a alma da comunicação. É isso que toca o nosso sentimento, que eu escuto e fica mais tempo no meu cérebro, então eu sinto. Então, falar, marcando as palavras, fazendo isso, de repente, as palavras que são importantes eu destaco, eu deixo com um som diferente, isso, pronto, já muda. É como se eu me tornasse uma boa cantora. Sabes que isto é uma das coisas que nós podemos sempre melhorar, sem grandes recursos, mas ter atenção quando eu vou, por exemplo, fazer o meu pitch do meu negócio. Eu já desafio, quando faço as mentorias, a escreverem 4 pitches diferentes, porque se forem apresentar um a um, vão adaptar, como nós falámos há 2 meses naquela formação que fizemos juntas, à pessoa que tem à frente, ao estilo comportamental da pessoa que tem à frente. Se eu tenho uma pessoa que é mais dominante, ou dos estereótipos que existem, não é? Eu vou adaptar as palavras àquela pessoa, de acordo com as necessidades dela, e vou adaptando consoante eu tenho as pessoas à frente. Então eu tenho ali os meus jeitinho. E depois, quando preparo um pitch, é o ênfase. E isto, sublinhar frases, é escrever textos e sublinhar e dizer e treinar, e na realidade só depende de nós. Podemos ter alguém que nos ajuda, podemos contratar mentoria, mas há coisas pequeninas que nós podemos ir expandindo. Olha, está aqui. E eu vou dar uma última dica para vocês, porque a gente ouve com as nossas orelhas, mas eu entendo dentro do cérebro, num lugar, então é o cérebro responsável pelo entendimento do som. Então, ouça muita música, ouça podcasts de alta qualidade, porque isso faz com que nós possamos falar melhor. Olha, Cláudia, deixa-me te fazer uma pergunta. E estava aqui alguém a comentar a voz e a entoação e a ênfase que damos às palavras, a emoção é tudo a comunicação não verbal. Sim, sem dúvida. Nós abraçamos as emoções através da nossa linguagem não verbal, da voz, de tudo. E agora uma dica, Cláudia, que me colocaram no outro dia. Quem tem uma voz aguda, e nós sabemos as percepções, quiseres falar um pouquinho disso? Quem tem uma voz mais grave, como é que é percepcionado, quem tem uma voz aguda, isto porque normalmente quando nós trabalhamos com alguém que tem alguma exposição e que tem uma voz demasiado aguda, nós recomendamos trabalhar convosco essa questão. É possível um líder que fala para plateias, que tem uma voz aguda, subir um tom e criar uma diferente percepção natural e autêntica, porque é dele? Sim, então vamos lá. O que acontece com a nossa laringe, que é esse órgão aqui que está no meio da nossa garganta, é que ele funciona como um instrumento musical. Então eu tenho que entender que se eu fico nervosa, se eu estou com medo ou se eu tenho ansiedade, eu tendo a falar mais agudo assim. Então, e isso não é natural. Claro que existem exercícios que, às vezes, a pessoa tem a voz aguda como um adolescente e isso acaba prejudicando. Mas o que eu tenho que entender é que as palavras já carregam um determinado tom. Então, se eu estou falando um assunto muito ruim ou um assunto que dá tristeza, claro que eu tenho que usar uma voz mais grave. Certo? Então, é como se fosse a tecla de um piano e eu vou lá bater do, ré, mi, certo? Quando eu falo um assunto mais alegre, eu tenho a tendência de sorrir. Quando eu abro um sorriso, a minha voz já fica mais aguda, mas ela não pode ficar aguda o tempo inteiro, porque isso é muito chato. Então, eu falo agudo, depois eu volto e falo grave, e agudo e grave, e assim eu vou escolhendo quais palavras eu dou essas batidas sonoras. É isso que faz eu escutar uma pessoa e ser ótimo ou ser cansativo. Uma das coisas que eu gosto imenso na Michelle Obama, e eu sei que tu também, aliás, porque tu desafiaste-me e fomos em 2019 ver a Michelle Obama, acabei por não ir contigo, eu fui para Paris e tu foste para Amsterdão, é a maneira como ela se apropriou da linguagem. Às vezes nós dizemos, eu vejo fazer este gesto, mas este gesto pode não ter a ver comigo. Então a Michelle Obama o que fez foi apropriar-se, até aquilo ser o jeitinho dela, não é? E a voz
ela falava também tão inflexível, ela criava uma percepção de dureza, de inflexibilidade, de zangada até, não é? E a Michelle Obama foi trabalhando, e hoje é uma comunicadora que parece que canta, não é? Isso é lindo, porque no livro dela, ela conta que ela era chefe do Obama quando ele chegou no escritório. Então, veja, uma advogada, e o currículo dela é sensacional. Mas uma advogada, gente, fala de uma maneira como se estivesse brava. E ela conta que em um momento ela foi ajudar o Obama na campanha e os americanos falaram muito mal dela. Foi aí que ela viu que precisava treinar. Então, uma assessora perguntou, Michelle, o que você mais gosta na vida? Ela falou, eu gosto de ser mãe. Ela falou, ok, então vamos colocar os seus gestos aqui na altura do coração, vamos colocar um sorriso e vamos melhorar esses sons, vamos aumentar, dar mais ênfase. E ela termina o livro falando, eu consegui mudar a percepção que as pessoas tinham sobre mim. Além da humanização e do contar histórias. Então, porque é isso, o conteúdo e a forma, combinam, ela não é alguma coisa fake, isso é a grande verdade. Você, às vezes, pode nem ter tanto estudo, mas o jeito que você fala é tão autêntico, é tão verdadeiro, é isso que conquista as pessoas. E o treino, porque ela trabalhou muito, tal como o Obama, muito, aliás, eles trabalham muito, e até o treino. Ana, é legal a gente falar, é importante a gente falar que, todos nós conseguimos falar, então nós temos uma habilidade, tá bom, mas o treino traz para a gente, para todos nós, a excelência. Claro. Então, é igual como se eu fosse uma cantora. Não adianta, eu não vou pegar uma letra de uma música e eu já vou sair cantando logo nos primeiros segundos. O cantor, ele estuda, ele treina, ele vê onde ele coloca aquele agudo, aquele grave, muda o ritmo, até ele memorizar a letra. E aí ele sai cantando e interpreta e a gente chora. Mas antes, teve muito treinamento. Nem mais. Cláudia, já estamos em cima da hora. Foi um prazer ter-te aqui connosco. A quem nos eu que agradeço. Mas não te vais embora ainda. A quem está aqui connosco, eu vou lançar um desafio. Nem toda a gente está aqui live, depois vai ver a posteriori. E que vão ao Instagram seguir a Cláudia e a mim e me enviem uma mensagem privada a dizer Communication Gym ou então Mau Talks. Porquê? Porque depois eu envio um roadmap que no fundo é o resumo daquilo que nós falámos aqui. Então, é só ir ao nosso Instagram, seguir-nos e pedir em mensagem privada o roadmap que eu irei enviar. Cláudia, para finalizar, que conselhos é que tu podes dar a uma empresária que está a começar agora o seu projeto ou que já tem o seu projeto, mas nunca trabalhou muito o plano de negócios, o marketing digital, mas ainda não começou a trabalhar a área da comunicação? Tá, minha primeira dica é construa vários scripts, pense na sua linguagem, pense que a sua palavra, as frases que você escolhe para falar vão influenciar na sua voz, na sua sonoridade, que também vão influenciar na parte não verbal. Então, quando você tem uma boa estrutura, que é você se perguntar o que eu quero falar para o meu cliente, o que é que meu cliente precisa ouvir, como é que eu posso servir melhor. A hora que você tiver isso, pegue seu celular e grave. E se você não tiver expressiva, se você não gostar, grave de novo, escute música, grave até a hora que você gostar, a hora que você olhar e falar, essa sou eu, pronto, aí esse está valendo. Aliás, aproveitando a tua dica, eu vou fazer uma loucura, que é, quem quiser, mas até ao final da semana, está bem? Tem aqui uns dias, vão ao meu Instagram e enviem-me um pequeno vídeo, eu penso que o Instagram só deixa enviar 30 segundos, e enviem-me um vídeo rápido da vossa apresentação,
que eu depois darei o meu feedback. Até à próxima semana. Esta live vai ficar gravada no Facebook da SMAU e no Facebook também da Leadership and Communication Academy e no YouTube das SMAU. Portanto, no Leadership and Communication Academy ele vai ser possível ser partilhado. Portanto, obrigada por terem estado connosco. Na próxima semana vamos voltar, às 9 da noite eu vou voltar e certamente qualquer dia trazemos a Cláudia outra vez, novamente aqui. Um grande abraço, Cláudia. Muito obrigada. Muito obrigada.